Estamos aqui no Largo de São Francisco, próximo ao IFIX, na UFRJ, com Wallace Lopes, historiador, filósofo e agora espaçólogo. Ele vai contar um pouquinho a respeito do que está acontecendo no Brasil, esse movimento todo que está ocorrendo. Dá seu depoimento aí. O que você acha que foi o estopim para a explosão do povo, do retorno do povo às ruas? Bem, dando essa contribuição aí para o jornalista Enzo, eu acredito que a gente tem que fazer uma espécie de diagnóstico do presente. E esse diagnóstico tem que fazer uma pergunta que até que ponto a cidade vai suportar os excessos de ordem. O que significa isso, perguntar até que ponto a cidade vai suportar os excessos de ordem? É só você observar as respostas que as ruas da cidade do Rio de Janeiro e de outros estados estão apresentando para esse modelo que se estruturou pós o cenário das ditaduras militares, principalmente no Brasil e na América Latina. A história do Brasil, ao longo do seu projeto pós-abolição, veio apresentando que esse discurso e uma série de silenciamentos não consegue dar conta das multidões. O exemplo das ruas mostram onde que existe uma cidade rachada, uma cidade que apresenta forças, contradições e movimento de resistência. Aqui não se agrega somente movimentos partidaristas, mas sim o movimento das donas de casa, movimento de gênero, movimento de habitação, movimento indígena, movimento de trabalhadores. E desses movimentos que são totalmente difusos e heterogêneos, mostram uma cidade em movimento e uma cidade que precisa ser repensada a partir do seu projeto político e urbano. Então, isso aí é apenas um rascunho e uma resposta para uma cidade que precisa ser repensada a partir dessa multiplicidade. Então você precisa ouvir o camelô, você precisa ouvir a dona de casa, você precisa ouvir o microempresário, você precisa ouvir o estudante, porque esses indivíduos, esses atores urbanos, esses viventes da cidade, eles devem participar da pauta do dia. Então eu acho que está muito mais atrelado a uma pergunta até que ponto a cidade suporta os excessos de ordem. E aí a gente tem que fazer uma análise processual, que eu acredito que esse diagnóstico do presente, do que eu estou apresentando aqui, talvez não consiga dar conta. Perfeito. E sobre Wallace... Aqui foi uma menina, vai continuar. Vai ter que editar aí. Tem que editar. Wallace, e sobre essa nova investida do Eduardo Paes, liberando agora a verba, né, na verdade diminuindo, né, a passagem do transporte. O que você acha a respeito disso? Qual a jogada? Pensar na questão do transporte público na cidade do Rio de Janeiro é algo que a gente possa dizer que é de plena vergonha. Essas relações entre cidade, indivíduo e aquele que experimenta a cidade de modo público é totalmente artificial, ou seja, isso vai sair de algum setor e a gente sabe muito bem qual é o setor que vai ser prejudicado, que são os setores da saúde e da educação. E aí temos empresas que já estão atreladas há mais de 10 anos com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Por exemplo, a esposa do senhor Sérgio Cabral é advogada e faz parte do setor jurídico da empresa Metrô Rio e é filha de um dono de empresas de ônibus. E aí você observa que esses ranços mostram atrelamentos entre grupos que são beneficiados por esse projeto sendo ratificado. É só você observar, por exemplo, o monopólio da empresa de ônibus 4 de 5, que vai para o fundão. É inacreditável como que uma empresa como aquela domina o mesmo monopólio há 27 anos. Então eu acredito que o que a população está fazendo enquanto ato público são respostas para uma cidade asfixiada e uma cidade que precisa ser repensada de modo múltiplo. Wallace, você como historiador, o que aconteceu na segunda-feira fica para a história? Eu vejo todos esses marcos são rachaduras para uma história que está sendo desenhada e repensada pelos habitantes que vivem a cidade de modo cotidiano. O que significa isso? As pessoas que frequentam as periferias, são moradores de lugares subalternos, os favelados, os bêbados, os ninguéms, mostram uma cidade que precisa ser desenhada a partir dos periféricos. Então você tem uma história oficial que ela não consegue dar conta dessas forças que atravessam a cidade. Então, por exemplo, eu, você e os
experimentam a cidade de modo múltiplo, apresentam uma história, uma micro-história do cotidiano que ela precisa ser atravessada por outras vozes. Então o marco que mostra aqui é a história do cotidiano. Certo, Wallace, deixa eu só te fazer uma pergunta para a gente terminar essa entrevista. Eu gostaria de que você respondesse essa questão do partido político. É necessário haver frentes partidárias? O que você acha a respeito disso tudo? Não, eu vejo que nesse primeiro instante a gente está numa espécie do olho do furacão. No olho do furacão vale tudo, né? Ou seja, são os náufragos, são os movimentos periféricos, movimentos GLDB, né? Os partidos políticos. Eu acho que cada um que está aqui traz um silenciamento e uma demanda para ser colocada em pauta. Então, nesse primeiro instante, como eu não acredito que deva haver negociação, a gente tem que trazer para a grande arena urbana, para a polis, para a cidade, as diversas vozes. Aqui tem de tudo um pouco, né? Tem o movimento dos qualificados, desempregados, o morador de rua, os desabrigados. A gente cria uma espécie de uma romaria, uma missa sem Deus, onde é necessário que essas forças se unam para construir um projeto e depois a gente começa a construir as pautas que devam ser negociadas com frentes do governo. Mas nesse primeiro instante, como eu estava falando, a gente está no olho do furacão e essas reivindicações, tanto de partidos políticos, de oportunistas de última hora, dos marxistas de última hora, dos socialistas e por aí vai, são válidas para a gente montar essa atmosfera urbana. E eu gostaria de frisar que a minha fala aqui, ela não tem a totalidade da verdade, porque a gente está experimentando, sabe o quê? O presente. E o presente a gente não consegue dar conta, porque o presente é uma explosão de acontecimentos. Obrigado, Wallace Lopes. É isso, pessoal. Agora vamos voltar aqui à passeata. Obrigado pela atenção e até mais.